Cobertura Congresso Brasileiro de Live Marketing. Oferecimento Rock Comunicação. Bom, pessoal, o programa Inverso TV volta aqui no terceiro Congresso Brasileiro de Live Marketing, agora com o Wilson Ferreira Júnior, que é o presidente da Ampro. Wilson, primeiro falei isso para o Célio, parabéns pela realização do terceiro Congresso. A gente sabe o quanto é difícil e era importante manter esta tradição, né, do terceiro Congresso. Antes de a gente falar do Congresso em si, eu queria que você falasse um pouquinho da Ampro. Como que está a Ampro, o que vem acontecendo, quais são as coisas que aconteceram nesses últimos anos? A Ampro vive um momento especial por conta do que a gente, e quando eu digo a gente, é a diretoria toda, os comitês, enfim, esse grupo que está trabalhando na Ampro, sempre voluntariamente, conseguiu fazer ao longo desses últimos 2 anos. A gente tinha uma série de projetos, uma série de intenções quando a gente assumiu a gestão. Demos conta da maioria delas. Eu acho que a questão de trazer essa percepção desse setor estratégico que a gente representa, aumentar essa percepção, acho que isso a gente caminhou muito bem. A própria glamourização do live marketing, que é tão importante, tão estratégico e que não tinha essa percepção, é um trabalho ainda em desenvolvimento, a gente avançou bastante. A questão da inserção institucional, quer dizer, o relacionamento que a Ampro tem, e aí por conta disso todo o nosso setor tem, com outras entidades, associações, veículos, eu acho que a gente está num outro patamar, seguramente. Existem, claro, alguns pontos que a gente gostaria de ter trabalhado melhor, ter avançado mais, e a própria crise econômica impediu que a nossa ambição fosse alcançada. Então a gente ficou aí, acho que num caminho ainda intermediário sobre o que a gente pretendia, que é a questão, uma muito importante para você, que é a questão educacional, né? A inserção do live marketing na formação dos nossos jovens através do grupo de estudos acadêmicos. Nós avançamos, é claro, mas não avançamos o quanto gostaríamos. E a mesma coisa em relação à penetração nacional da Ampro. A Ampro é uma instituição nacional. A gente gostaria que ela estivesse mais presente nacionalmente, não ficasse restrita ao eixo Rio-São Paulo. Conseguimos avançar, mas nem tanto quanto a gente gostaria. E eu acho que um ponto muito importante, a gente vive hoje um foco muito grande em relação a isso, são 2 pautas absolutamente importantes que têm a ver com o nosso trabalho institucional, que tem muito a ver com o trabalho lá em Brasília, que é a luta pelo final da bitributação. Nós ainda vamos ver isso acontecer. Será que vamos ver? Nós vamos, Bonetti, nós vamos ver isso acontecer. Vai chegar um dia, nós ainda vamos assistir isso, em que essa injustiça que outros mercados como o nosso não sofrem, que a gente sofre, que é a bitributação, que torna tudo mais caro e mais burro, na verdade, isso vai... Não faz bem para ninguém, né? Para absolutamente ninguém. Isso vai desaparecer, nós ainda vamos ver isso. Então estamos avançando nisso lá em Brasília, como estamos avançando em relação aos editais públicos, que são muito importantes para mercados, para o mercado em geral, mas fora do eixo Rio São Paulo são fundamentais, né? O governo é um grande contratante. Então, os editais baseados em técnica e preço, é fundamental que eles sejam assim. E isso a gente está conseguindo. Já há os primeiros casos, e isso vai se disseminar rapidamente. Então, a gente termina essa gestão com esse sentimento aí de um dever cumprido, com essa satisfação. Você sabe que o trabalho de uma associação, de um mercado, é um mercado de 45 bilhões de reais por ano, é um mercado forte, mas ainda não maduro, né? Então o trabalho numa associação é um trabalho de conquistas constantes e decepções cotidianas, né? Você rema contra a maré. O importante é juntar bastante gente para ter força para ir contra a maré. E é isso que a gente está aí conseguindo. A gente está feliz. Eu acho que isso que é importante, e como você falou, são pontos importantes para todo o mercado e essa visão da Ampro também do sentido nacional. A gente está falando aqui sobre o Congresso e eu achei interessante que você comentou que os temas são mais abrangentes e importantes para o setor, até porque a gente também já conversou muito sobre aquela coisa da relação agência-cliente, acho que avançamos, ainda tem que se discutir, mas são pontos importantes. Como foi a escolha desses temas, a importância que tem de trazer isso para o nosso mercado? Eu acho que ficou claro em relação a essa questão mais econômica, né, da relação das agências com os clientes, ficou claro o que é sustentável, ficou claro o que se deve fazer e o que não se deve. E aí existe a liberdade econômica, cada um faz o que bem entender, tem a ver com a maturidade do mercado também. Eu acho que não havia mais o que agregar em relação a isso, ainda mais com o lançamento do Guia Referencial de Valores, que já é uma base, né? A Ampro lançou esse guia, é uma base. Como foi a questão do line-up? Como a gente pensou isso? Nós fizemos
como sempre, uma decisão colegiada, reunimos algumas cabeças pensantes interessantes do nosso relacionamento e elencamos os assuntos que a gente julgava mais candentes, né? A gente tem os comitês temáticos na Ampro, então os comitês temáticos nos subsidiaram, as regionais nos subsidiaram, fizemos reuniões com diretoria e com parceiros para que nos subsidiassem e chegamos a essa lista, né? Chegamos, por exemplo, à conclusão de que era uma imensa oportunidade falar sobre o que vai mudar na legislação, né? E é muita coisa, né? A partir de novembro aí, pessoal, vai mudar bastante. E coisas que os empresários às vezes nem estão muito ligados, quer dizer, o que a gente conquistou nessa legislação trabalhista, a questão do e-social, que vai mudar muita coisa, tem uma dica importante aí sobre recuperação de créditos de INSS, que é uma coisa que pouca gente sabe que pode, né, no momento em que está todo mundo com dificuldade de caixa, o que é pura verdade, existe uma oportunidade de recuperar créditos, então estamos falando sobre isso também. E aí coisas assim, não dá para a gente achar que o nosso mercado, e a gente não acha mesmo, né, nosso mercado live, nosso mercado quente, nosso mercado ao vivo, tem muito a ver com a nossa vida, né? A nossa vida, ela se reflete, a gente é contagiado, né, melhor dizendo, pelo live marketing o tempo inteiro. Então assim, a nossa vida hoje é digital. Ela passa por aqui. Então vamos falar sobre digital, claro. A nossa vida hoje passa por uma questão de rediscutir o papel das pessoas e de como as pessoas se inserem na sociedade. Então vamos falar sobre diversidade. Então os temas foram surgindo assim de consultas, de sugestões e aí obviamente elaborando para que houvesse um fio condutor importante, né? Até porque isso traz, como você falou, uma visão macro maior, mais abrangente, que é importante para as agências que vão trabalhar com isso, o novo shopper, o comportamento do consumidor, a legislação, que são pontos importantes no dia a dia de uma agência de live marketing. Bom, quais são os próximos desafios? Qual é o próximo passo agora? Olha, o próximo passo seguramente tem a ver com ampliar a associação no sentido, existem alguns setores que são correlatos ao nosso, que já estiveram conosco, mas que hoje estão afastados. Então, um dos passos é trazer esses setores, que eu não vou nominar agora, para perto da Ampro de novo. Reforçar e aprimorar o nosso trabalho em relação à formação, que é uma coisa que eu disse que ficou faltando em relação à nossa ambição. A gente avançou, mas vamos avançar mais. E pode contar comigo nisso, viu? Isso contamos. E sempre pudemos contar, e sempre o ABC da comunicação e o seu próprio trabalho na Metodista sempre foram parceiros com os quais a gente pôde contar para esse tipo de ação. Fizemos muito laboratório, inclusive, né? Fizemos muitos testes, né, de programas que a gente queria fazer lá com vocês. Então esse é um caminho muito importante também. E um foco muito, muito sério nas nossas lutas de Brasília, porque isso vai avançar. O Brasil está aos trancos e barrancos, amadurecendo numa série de questões de marcos regulatórios. Nós merecemos chegar lá também, então acho que se temos um foco principal, é esse. Acho que esse é um ponto importante, que o nosso mercado precisa se unir em volta a uma associação. Eu sempre falo isso para as agências de live marketing do ABC, para defender o setor e as boas práticas do setor. Só para encerrar, que eu tinha esquecido de fazer essa pergunta, eu acho que é muito importante. Nós tivemos agora em setembro o 5º Prêmio ABC da Comunicação. Hoje à noite tem a premiação do Globes, né, uma premiação importante. E cada vez mais a gente fala que é importante a participação em prêmios. E aí você estava comentando sobre Cannes, que a gente está meio tímido em escrever cases em Cannes, é isso? A gente sempre foi, é o momento de rever isso, a partir dessa consciência de como o live marketing é estratégico para as empresas de comunicação e de como o que a gente faz diferença nos resultados dos clientes, é preciso que a gente tenha mais ambição. É preciso que a gente parta para novos patamares e a presença em Cannes é um desses patamares. E a gente tem coisa boa para inscrever. Muito boa, mas o nosso empresariado é tímido ainda, né? Faz parte do amadurecimento do setor. Nosso empresariado é tímido, a gente precisa ir lá. Se a gente inscrever os cases que a gente tem e a gente produz, você sabe, a gente tem cases de excelente qualidade que facilmente levariam leões, mas a gente não está acostumado com isso. A gente não está habituado. Não está na nossa cultura ainda. Não está no radar. Não está na cultura da propaganda, por exemplo. Por isso que a propaganda acaba vencendo prêmios de promo, que é uma coisa... fica fácil, né? E nós somos naturalmente deste mercado. Então é uma questão, acho que, de mudança de postura, é um aculturamento que
estamos dando passos aí para avançar. Bom, quero agradecer aqui o Wilson por toda a gentileza aqui de nos receber durante aqui as plenárias e a gente continua aqui no 3º Congresso Brasileiro de Live Marketing.